O que é notícia agora? Em Manaus começa hoje vacinação contra a Covid para idosos de 60 a 64 anos. Falso laboratório autuado por suspeita de aplicar golpes com teste de Covid. Complexo viário do Manoa tem falhas na estrutura e passa por novos reparos. Alternativos ameaçam paralisar se não receberem bilhetagem do Sinetran. O que acontece no Brasil? Governo admite que vacinação pode parar e pede ajuda à China. Com placar empatado, Nunes Marques pede vista e adia decisão sobre suspeição de Sérgio Moro. PEC emergencial. Câmara aprova texto base em primeiro turno. Proposta viabiliza auxílio emergencial. O mundo agora. Espanha manda sacrificar 895 vacas que passaram mais de 2 meses confinadas em um navio. Governo espanhol prorroga restrições para passageiros do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Polícia. No Grande Vitória, briga entre irmãos deixa um gravemente ferido a golpes de faca. Em São Francisco, o corpo de homem é encontrado com vários golpes de faca. No Santa Etelvina, um homem foi crivado de balas. O Jornal da Manhã, 72 anos do ar, está começando. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa de Alvarães, Rio na Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Rádio Fonte Boa FM, Panamá FM em Yanamá, Maraã FM em Maraã, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM de Urucará, Comunitária Urucurituba, Rádio Camaleão FM de Axinim, Distrito de Borba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã, Rádio Nova FM em Urucurituba, Metropolitana Mix em Manacapuru, Web Rádio BDC em Altazes, maripafm.com em São Sebastião do Atubá. 5h49. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 40 milímetros, prevê o Climatempo. Manaus amanhece de céu parcialmente nublado e chove em áreas isoladas da cidade com 24 graus de temperatura. A máxima vai esbarrar nos 28 graus Celsius. A umidade do ar é de 98%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 10 de março. Chegamos aos 69 dias do ano. Faltam 296 para terminar 2021. Hoje é o dia de São Domingos Sábio. Também é o dia do conservador. Dia do sogro. E o dia do telefone. Esta é a edição 85.099 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu 2 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 4 centímetros. Já havia subido 9 metros e 44 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Ajudicaba, que é o militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 2019, voo Ethiopian Airlines 302 cai após ter decolado do aeroporto de Boli, na Etiópia, matando as 157 pessoas a bordo. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplaça Itamar Jardina. Um caminhão tombou após uma cratera se abrir na Avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, ontem à tarde. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEBINF, a cratera se abriu após o rompimento de uma tubulação da rede de drenagem que passa sob a via. Como é que está o trânsito nesse instante, nesse local, Alberto Peregrini? Bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, o trânsito está ainda, prejudicado devido a esse acontecimento de ontem, Paulo Guerra. Aliás, a cidade toda ontem, durante a chuva, teve problemas aí em relação a alagamentos. Foi muita chuva, Paulo, concentrada principalmente na zona centro-oeste da cidade, na zona central também. A que menos sofreu foi a área da zona leste, que teve chuva sim, mas não foi tão forte quanto aí nessa área da cidade, Paulo. E já chove nesse instante em áreas isoladas da cidade, Pelegrini. Pois é, choveu mais na madrugada, nós na zona norte, acabamos de sair da zona norte, entrando na zona leste nesse momento, não chove, mas tem pista molhada da chuva que caiu na madrugada. 40 milímetros é a previsão para hoje.
Peregrini. Ontem também tivemos uma grande previsão, né, Paulo? Uma grande quantidade de chuva, né, prevista para o dia de ontem, o que ocorreu aí na maioria da cidade, né, com outras partes com chuvas apenas um pouco mais fracas. Mas agora pela manhã, Paulo, já choveu na zona norte, na zona leste, temos aí pista molhada e, como você colocou muito bem, em áreas isoladas já tem chuva. Alternativos ameaçam paralisar, Peregrini? Pois é, Paulo, uma grande manifestação está sendo prevista até a próxima sexta-feira, caso o Sinetran não honre com o pagamento da bilhetagem eletrônica. Já é recorrente, Paulo, já é uma situação constrangedora para o pessoal do transporte alternativo. O passageiro paga pela passagem lá no Sinetran, compram a bilhetagem, né, para as carteirinhas, é pago na hora, no dinheiro, todo dia recebem esse dinheiro e a previsão é para repassar toda quarta-feira. Mas já são 3 semanas que esse dinheiro que já foi recebido pelo Sinetran, pelos empresários, eles não repassam o pessoal do alternativo. O pessoal do alternativo já não aguenta mais e promete uma grande manifestação na próxima e até a próxima sexta-feira, Paulo. Peregrini, o corpo de um homem com marcas de perfurações à faca foi encontrado no bairro de São Francisco. Pois é, Paulo, encontrado já, né, o corpo já foi jogado lá no São Francisco, não se sabe se ele foi assassinado no local ou se fora desovado, mas o fato é que o corpo foi encontrado lá no bairro de São Francisco, um homem que estava com o corpo pipinado a facadas, foram dezenas de facadas no corpo do senhor. Um homem foi morto também lá no bairro de Santa Etelvina, Peregrini. Pois é, e foi encontrado privado de balas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, o Departamento de Perícia Técnica Científica, uma equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros estiveram no local do crime. Os primeiros procedimentos já foram realizados, Paulo, e o corpo continua sem identificação no Instituto Médico Legal. Família desunida, Peregrini. Briga entre irmãos, um acaba esfaqueado. Qual é o estado de saúde dele, Peregrini? Ainda requer muito cuidado, Paulo. Está em estado grave. Ele foi furado durante uma discussão com o irmão, Paulo, e foi levado ao pronto-socorro, onde permanece até o presente momento internado. Peregrini, bom trabalho para nós. Muito bem, Paulo, daqui a pouco vamos voltar com essas e outras informações, interagindo com nossos ouvintes. Um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes de Manacapuru e suas comunidades ali adjacentes, como Supiá, Espírito Santo e Arapapá, São Raimundo, principalmente o Arapapá, Paulo Guerra, que é uma comunidade muito bacana lá no município de Manacapuru. 5:55 em Manaus. Foi realizada ontem à noite a missa de 7º dia do arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. A celebração foi realizada na Catedral Metropolitana, no centro da cidade, e foi presidida pelo arcebispo da capital, Dom Leonardo Steiner. Dom Sérgio morreu na última quarta-feira. O governo do Amazonas abrirá a partir da meia-noite desta quarta-feira a inscrição para a contratação temporária de 52 profissionais de nível superior, médio e fundamental. Eles devem atuar no abrigo emergencial provisório em Manaus, voltado à população em situação de rua. As vagas são para psicólogo, 7 vagas, assistente social, 7 vagas, enfermeira, 2, cuidador, 15 vagas, auxiliar de cuidador, 15 e técnico em enfermagem, 6 vagas. Os salários variam de R$1.100 a R$4.700. O regime de trabalho será 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho ininterruptas e descanso nas 36 horas seguintes. A contratação tem duração de 60 dias. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 11 de março deste ano, por meio do site www.sejusc.am.gov.br, clicando no banner Seleção Simplificada, número 001/2021, que estará disponível no endereço eletrônico a partir da meia-noite. Como se pedir o endereço eletrônico? www.sejusc.am.gov.br, clicando no banner Seleção Simplificada, número 001/2021.
2021. O complexo viário do Manoa, na zona norte da cidade, deve passar por novos reparos em falhas na estrutura apontadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. A obra está interditada desde 1º de janeiro deste ano, um dia após a inauguração. Segundo a Prefeitura, as obras do viaduto do Manoa ainda não têm previsão para serem entregues. Segundo o CREA, só a parte de concretagem deve durar em torno de 30 dias. O laudo elaborado pelo Conselho foi entregue ontem ao vice-prefeito de Manaus e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota. O grupo de trabalho esteve no local no mês passado e fez a avaliação com documentos e projetos da obra que custou 47 milhões de reais e começou em setembro de 2019. A análise técnica aponta que no levantamento topográfico, as cabeceiras de acesso ao viaduto estão com uma inclinação muito acentuada do que é recomendado pelas normas de engenharia. Além disso, as questões estruturais relativas às juntas de concretagem e dilatação também devem ser executadas o quanto antes, pois apresentam falhas, entre muitos outros. Em mais de 2 meses de interditada, a Prefeitura informou que as empresas responsáveis estão realizando outros ajustes, como a instalação do divisor de pista. 5h57. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária na Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Voz Açaí de Codajás, lá no Porto da Feira. Big Bom Iranduba e comunitária em Anguera, na Porta do Canumã, distrito de Borba. 5h58 em Manaus, que tem tempo instável, com chuvas esparsas e temperatura de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h03 em Manaus. O setor de serviços do Amazonas cresceu 3,7% no mês de janeiro em comparação com o mês anterior. Os dados constam na pesquisa mensal dos serviços divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse setor também teve a principal atividade econômica de Manaus e do Amazonas, deixando a indústria em segundo lugar no ano passado. Com relação a janeiro de 2020, houve ainda um crescimento de 13,7% no setor de serviços do Amazonas. Esse resultado colocou o Amazonas com maior crescimento entre as unidades da federação. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas informou que a partir de hoje será aberto o agendamento para a entrega da Carteira Nacional de Habilitação CNH Física. As entregas começam nesta quinta-feira, dia 11, no sistema Drive-Thru, da sede do antigo órgão, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, logo após o viaduto Miguel Arraes, na zona centro-sul de Manaus. Atualmente existem 19 mil habilitações represadas por conta da paralisação das atividades do órgão. Os beneficiários do auxílio estadual residentes em Manaus e que ainda não receberam seus cartões têm até o próximo sábado, às 15 horas, para realizar a retirada dos mesmos no posto montado pelo Fundo de Promoção Social, FPS, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-oeste da capital. Na primeira fase, as equipes do FPS fizeram o repasse do cartão nas portas das residências e em escolas. No entanto, houve casos em que o contemplado não se encontrava no endereço ou não atualizou os dados do cadastro. Algumas reclamações também contra o auxílio Manauara e as pessoas cobrando explicações. Os beneficiários do auxílio estadual residentes em Manaus e que ainda não receberam seus cartões, é bom dizer, repetindo, que tem até o próximo sábado às 15 horas para realizar a retirada dos mesmos no posto montado pelo Fundo de Promoção Social do Centro de Convenções Vasco Vasques. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Fazenda Pública Estadual da Polícia Civil bateu recorde na recuperação de recursos financeiros a partir das investigações de crimes tributários do Amazonas em 2020. Mais de 9,1 milhões sonegados em impostos estaduais foram resgatados para os cofres públicos, o maior volume em 3
anos. De acordo com o delegado José Ribamar Campeiro, titular da Delegacia Fazendária, cerca de 70% dos investigados por deixar de recolher impostos estaduais firma acordo e o caso não é judicializado. Apesar do reajuste nos horários de trabalho no polo industrial de Manaus em decorrência da pandemia, o mês de janeiro deste ano apresentou um aumento de 80,4% no faturamento em comparação com o mesmo período de 2020. Contudo, ao levar em consideração o mês anterior, houve uma queda de 6,9%, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a FIAM. O presidente da federação explica que essa oscilação era prevista, já que o setor estava mais aquecido no último mês do ano. Na pesquisa sobre os indicadores industriais em janeiro, além da alta registrada no faturamento, houve também um resultado positivo para o índice de emprego, com um crescimento de 11,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Inclusive, essa alta representou o melhor resultado de todo o primeiro semestre de 2020. Em relação às horas trabalhadas, foi registrada uma queda de 7,2%. 6h07 em Manaus. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCM, negou por maioria de votos o pedido do Estado do Amazonas via Procuradoria-Geral do Estado de suspeição do conselheiro Ari Moutinho Júnior e o manteve na relatoria das contas do governador Wilson Lima, exercício financeiro de 2019. A decisão foi tomada na manhã de ontem durante a 5ª sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Ao lado dos demais representantes do Amazonas do Congresso Nacional, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pediu nesta terça-feira providências urgentes ao ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional para socorrer a população do interior do estado afetada pelas enchentes dos rios. Até o momento, 8 municípios decretaram atuação de situação de emergência em virtude das cheias. Boca do Acre, Irunepé, Rio Preto da Eva, Pauini, Itamaraty, Guajará, Ipixuna e Envira. Um falso laboratório foi autuado em Manaus por suspeita de aplicar golpes com teste de Covid-19. O estabelecimento foi alvo da operação Covid falso negativo, deflagrada pela polícia e órgãos sanitários ontem. O local no bairro de Adrianópolis, na Zona Sul, apresentava mais condições sanitárias e realizava testes para Covid-19 apenas com pagamento antecipado. Porém, os consumidores não recebiam os resultados dos exames, informou o delegado Eduardo Paixão, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor. No espaço também foi notada a ausência de profissionais aptos para a realização de exames e a empresa não notificada, o sistema não notificava o Sistema Único de Saúde e os solicitantes dos testes. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-AM, apreendeu 21,7 quilos de produtos com datas de validade expiradas ou embalagens violadas em um supermercado localizado no bairro de Santo Agostinho. A ação aconteceu ontem. No local, os fiscais do PROCON recolheram produtos de limpeza e alimentos como carne vermelha e laticínios. Os itens foram descartados e o estabelecimento autuado. Quiosques instalados na Ponta Negra voltaram a funcionar nesta terça-feira, obedecendo às medidas sanitárias exigidas. As atividades comerciais do Complexo Turístico da Ponta Negra retomaram o funcionamento a partir do decreto estadual que alterou o funcionamento do comércio e de serviços no estado do Amazonas diante do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A Praia do Parque e o calçadão inferior seguem interditados até o dia 15 de março por decreto do prefeito Davi Almeida. Após cerca de 50 dias restrito aos casos de urgência e emergência e serviços essenciais, o Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros Rodoviário e Fluvial do Amazonas também retornou e começou a operar seguindo medidas sanitárias. A primeira etapa da campanha Amazonas Sem Febre Aftosa começa na próxima segunda-feira, dia 15 de março. Bovinos e bubalinos devem ser imunizados até 30 de abril em 41 municípios amazonenses. O IBGE divulga hoje às 10 horas da manhã os resultados da PIRAD contínua referente ao 4º trimestre de 2020 no Amazonas. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana determinou que os modais de transporte alternativos amarelinhos e os executivos passem a operar entre 5 e 22 horas de segunda a sábado. A medida visa oferecer mais uma opção aos usuários de transporte devido à reabertura gradual do comércio em Manaus,
com extensão do tempo em 1 hora a mais do que está no decreto estadual. A operação dos modais de transporte tem ainda por objetivo evitar aglomerações no sistema convencional de ônibus. A Prefeitura informa ainda que fiscais de transporte do Instituto irão fiscalizar os modais para verificar o cumprimento da medida. Baseado na investigação de vários inquéritos civis e no relatório da CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa, o Ministério Público do Amazonas, por meio da 81ª Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa do consumidor, ajuizou ação contra 41 postos de combustíveis da cidade por terem repetidas vezes reajustado o preço dos referidos produtos de maneira abusiva, uniforme e combinada, o que é velho. A ação usou como base o relatório da CPI dos combustíveis da Assembleia Legislativa do Estado, além de informações fornecidas pelo Procon Manaus e nota técnica da Agência Nacional de Petróleo. Não foi a comissão que descobriu. O cartel existe já há muito tempo. Sempre existiu. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abrirá nesta quarta-feira e quinta 7 postos de matrícula em Manaus para atender os alunos que perderam os prazos iniciais do procedimento realizado em fevereiro deste ano. No interior, os postos de apoio funcionarão nas coordenadorias regionais de educação CRES. O serviço estará disponível para todas as modalidades de ensino, como educação especial e nova educação de jovens e adultos, o EJA. Além do atendimento que começou ontem, presencial nos 2 dias, a Secretaria seguirá com o seu portal de matrículas aberto neste link: www.matriculas.am.gov.br para os alunos que possuem a documentação necessária completa e acesso à internet. 6h12 em Manaus. O Amazonas confirmou mais 53 mortes por Covid e 1.610 novos casos da doença nesta terça-feira. O número de casos confirmados chegou a 326.174 e o total de vidas perdidas desde o começo da pandemia subiu para 11.341. O Amazonas encontra-se na fase vermelha, que corresponde à classificação de alto risco para a transmissão de Covid-19. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Ontem foram realizados 54 sepultamentos nos cemitérios da cidade. E Manaus irá iniciar a vacinação contra a Covid para idosos de 64 e 63 anos nesta quarta-feira, informou a Prefeitura. A imunização acontece das 9 às 16 horas em 7 pontos da capital. O novo grupo prioritário deve ter atenção com um cronograma que segue até terça-feira, dia 16, e prioriza pessoas com comorbidades. E vamos ver, dia 10, quarta-feira, 64 anos com comorbidades. Dia 11, quinta-feira, 64 anos sem comorbidades. Dia 12, sexta-feira, 63 anos com comorbidades. Dia 13, sábado, 63 anos sem comorbidades. Dia 15, segunda-feira, repescagem. 63 e 64 anos e avaliação de resultados. Dia 16, terça-feira, repescagem também, 63 e 64 anos e avaliação de resultados. Segundo a Prefeitura, o cronograma de vacinação para pessoas de 60 a 62 anos com e sem comorbidades será definido após a avaliação técnica dos resultados. Segundo a secretária interina de Saúde Municipal, Aline Rosa, cerca de 68 mil pessoas estão nesse grupo. Temos apenas 80% das doses, por isso esses requisitos e a ordem decrescente, disse ela. Para ser vacinado, o idoso precisa apresentar documento de identificação original com foto e CPF. As comorbidades consideradas para prioridade na imunização incluem 6h14 em Manaus. A seguir, no Grande Vitória, briga entre irmãos deixa um gravemente ferido a golpes de faca. Em São Francisco, o corpo de homem encontrado também com vários golpes de faca. No Santa Etelvina, um homem foi crivado de balas. Os detalhes após o intervalo comercial. CE Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. 6h18 em Manaus. Polícia. Peregrinho Rosenildo Vieira Alves, que foi esfaqueado pelo irmão na noite de ontem, lá na rua Jerusalém, no bairro Grande Vitória, briga entre irmãos. Qual é o estado dele? Pois é, Paulo, requer cuidado ainda, né? Levou uma facada do próprio irmão, brigaram e um acabou levando a pior, né? Isso aconteceu lá na rua Jerusalém, no bairro Grande Vitória.
de acordo com o relato de testemunhas, a gente chegou brincando forte, brigaram bastante, e terminou aí com facadas. Isso foi, a vítima foi levada pelo SAMU, né, foi encaminhada ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Pellegrini, teve festa clandestina, não é, Pellegrini? 10 jovens foram presos ontem à noite. E a polícia mais uma vez aí agindo, Paulo, e tirando esse povo de circulação, né, Paulo? É todo final de semana a polícia vem agindo, as manchetes, você tem feito aqui, as manchetes são praticamente as mesmas, Paulo, as pessoas desobedecendo e desrespeitando a vida aqui em Manaus. Pois é, e pelo menos 10 foram presos, Pellegrini, e estavam em uma festa regada a bebidas alcoólicas, churrasco, piscina e um carro com paredão de som em meio à pandemia do coronavírus, Pellegrini, e isso aconteceu ontem à noite, Pellegrini. Vou te contar, hein? Tamanha terça-feira. Não tem mais dia assim não. Antigamente essas festas eram só no final de semana, né, Paulo? Agora todo dia tem. A Secretaria de Segurança, o setor de inteligência vem agindo muito forte. O CIF, né, que essa equipe que foram montadas aí com equipes da Prefeitura de Manaus também, com o pessoal do trânsito, com o governo do estado, Polícia Militar, Polícia Civil, que vem aí combatendo forte para, né, ver se acaba com esse tipo de situação, Paulo, mas não. O pessoal não respeita, mas não respeita mesmo. Muita gente desobedecendo aí as medidas de segurança. Pellegrini, fiz a minha parte, agora é contigo. Beleza, Paulo. Então deixa comigo, deixa eu dar continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que a unidade externa desse nosso noticioso está nesse momento no estacionamento aqui do pronto-socorro Platão Araújo, e já verificamos, já colhemos as informações, Paulo, que foi bem tranquilo o plantão durante toda a noite e madrugada. Quando chove, geralmente é assim, poucas ocorrências devido à violência, e ontem à noite não foi diferente. Apenas 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física e outras 4 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Os 4 envolvendo motocicleta, 2 quedas e 2 atropelamentos. Pronto, socorro João Lúcio. João Lúcio também viveu plantão tranquilo durante a noite e madrugada. Quando chove, a bandidagem, o estafado dos ordinários, os vagabundos, ficam dentro de casa. E com isso, a movimentação no pronto-socorro é bem menor, bem pequena quando chove na cidade. Não foi diferente também no pronto-socorro João Lúcio, que é o gigante da zona leste da cidade. Todos, nesse momento ali, o pessoal da banca de café, taxistas, mototaxistas, rádio ligado no Jornal da Manhã da Difusora, bem como nas unidades do transporte alternativo. Alô, Batata e toda a sua equipe com rádio ligado nos ônibus de alternativo ligados no Jornal da Manhã. De polícia! Ele levou uma pisa! Ele pegou um couro! Um assaltante que estava cometendo assaltos foi espancado pela população, que ficou revoltada com a ação desse bandido. Tudo aconteceu na Rua 10 do bairro Cidade Nova. Ele estava armado, Paulo Guerra, na companhia de um motoqueiro, e eles estavam fazendo assalto. Daí, Paulo Guerra, uma mulher estava sendo assaltada. O homem que estava numa barbearia percebeu a ação do bandido, foi para cima e conseguiu derrubar esse bandido. E mais de polícia! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, a polícia na rua agindo e tirando a bandidagem de circulação. A polícia prendeu aí homem com armas e drogas, e foi uma ação dos policiais da 15ª SICOM, ali na área do bairro Cidade Nova. Policiais da Rocan
Somente nesse começo de ano, Paulo Guerra, em 2 meses, a Rocan apreendeu mais de 100 armas. A população está aí mais tranquila devido a essas armas que foram tiradas da mão de bandidos armados com armas não registradas, estavam aí cometendo assaltos. A polícia agiu e agiu forte. A Rocan, ao comando do Major Werner, tiraram esses bandidos de circulação. Paulo, foram mais de 100 armas em 2 meses apreendidas tão somente pela Rocan. Mais uma vez a Rocan fazendo um grande trabalho e batendo recordes em apreensão de armas na cidade. 100 armas em apenas 2 meses. As ações da Rocan aí nos diversos bairros da cidade. Falando em bairro, falando em policiamento, o bairro Grande Vitória pede socorro. A bandidagem vem agindo e agindo forte. Casas estão sendo invadidas, bandidos estão tirando os pertences dos moradores bem no meio do dia, usando armas, usando carro. É assalto, é a situação bem complicada no bairro Grande Vitória. A população pede uma ação mais enérgica, mais forte por parte da polícia, inclusive pedindo apoio da Força Tática e também da Rocan no bairro. Rocan no Grande Vitória é o que clama aos moradores da área devido ao grande número de assaltos e casas invadidas por bandidos em plena luz do dia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, atenção. Vamos às notícias da noite e madrugada do Instituto Médico Legal. No bairro de São Francisco, lá no bairro de São Francisco, um homem apareceu sangrando no asfalto. Ele estava pipinado a facadas. Não se sabe quem foi que deu-lhe as facadas, nem tampouco o motivo pelo qual esse homem foi esfaqueado. O detalhe é que ele agonizou por alguns momentos, ficou ali, olhou para um lado, olhou para o outro, piscou pela última vez e não resistiu aos ferimentos e morreu. O som tá meio ruim aí, meus amigos, mas vamos levando mais do Instituto Médico Legal no bairro de Santa Etelvina. No bairro de Santa Etelvina, um homem foi barbaramente assassinado, foi pipinado a tiros. Ele levou 1, 2, 3, 4, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala. Morreu com bombons da morte espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de... E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h27 em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h31 em Manaus. Esportes. Léo Moura está oficialmente aposentado dos gramados aos 42 anos. O agora ex-lateral direito do Flamengo anunciou a aposentadoria do futebol em decisão divulgada nas redes sociais com um texto de agradecimento. Neymar do Paris Saint-Germain desfalcará a equipe nesta quarta-feira contra o Barcelona na partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. A informação foi dada pelo clube francês em comunicado ontem à noite. O PSG disse que o brasileiro que deixou o Barcelona rumo ao clube francês em uma negociação recorde
recorde de 222 milhões de euros, o equivalente a 1,5 bilhão de reais em 2017, e continuava seu programa de recuperação individual depois de uma lesão na coxa sofrida no mês passado. A justiça italiana confirmou a pena de 9 anos de prisão para o jogador Robson de Souza Santos, o Robinho, e seu amigo Ricardo Falco. Os dois são acusados do estupro coletivo de uma mulher de 23 anos em uma boate em Milão, junto com outras 4 pessoas não identificadas. Liga dos Campeões. Porto se segura com 1 a menos, elimina Juventus de Cristiano Ronaldo em noite épica. Sérgio Oliveira marca 2 vezes, a segunda delas na prorrogação, e ajuda portugueses a garantirem vaga nas quartas com atuações impressionantes de Marquezin e Pepe. Em noite de Rossi, Bahia atropela o Campinense e avança na Copa do Brasil. A atacante marca 3 gols, dá uma assistência e comanda passeio tricolor em Campina Grande. O jogo terminou em 7-1 para os baianos. No Campeonato Amazonense, Princesa e Amazonas empataram em 1-1. Na noite desta terça-feira, o Santos venceu por 2-1 o Deportivo Lara da Venezuela na partida de ida da segunda fase da Libertadores. Com a vitória na partida disputada na Vila Belmiro, o Peixe vai precisar de um empate no jogo de volta marcado para a próxima terça-feira no Estádio Olímpico de La UCV em Caracas. Com o gol fora de casa é critério, como o gol é critério fora de casa é critério de desempate na competição continental, uma vitória por 1-0 dará a classificação para o Deportivo Lara. Agora 6h33 em Manaus. A seguir, governo admite que a vacinação pode parar e pede ajuda à China. PEC emergencial, Câmara aprova texto base em primeiro turno. Proposta viabiliza auxílio emergencial. Espanha manda sacrificar 895 vacas que passaram mais de 2 meses confinadas em um navio. E o governo espanhol prorrogou restrições para passageiros do Brasil, Reino Unido e África do Sul. Estas e outras notícias em 2 minutos. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Últimas notícias. Num dia de ajuste do mercado financeiro, o dólar fechou praticamente estável depois de chegar a R$5,87 durante a manhã. A Bolsa de Valores iniciou o dia em baixa, mas recuperou-se no decorrer da sessão e fechou em alta. O dólar comercial fechou esta terça-feira vendido a R$5,79. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3 terminou o dia aos 111.331 pontos, com alta de 0,65%. Somente 36,8% da população rural na América Latina e no Caribe tem acesso à internet de qualidade, segundo pesquisa desenvolvida em parceria entre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e a Microsoft. O Brasil, juntamente da Costa Rica, é um dos países da região que se posiciona com percentuais mais altos de conectividade significativa rural, sendo 43,2% e 46,9%, respectivamente. Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro votaram a favor do projeto de renomeação do Maracanã nesta terça-feira. Caso o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, sancione a proposta, o estádio jornalista Mário Filho passará a ser chamado de Estádio Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o governo estuda medidas para blindar os caminhoneiros de variações bruscas no preço do diesel. Freitas negou durante transmissão promovida por uma corretora de investimentos que o governo tenha a intenção de interferir na Petrobras, sobretudo na política de preços dos combustíveis. A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu instalar um procedimento administrativo para apurar suposta omissão de dados na escritura pública da mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. Pelo menos 11 indícios que podem ser usados como prova reforçam que a cúpula do Ministério da Saúde tinha conhecimento prévio sobre a grave escassez de oxigênio nos hospitais em Manaus e foi omissa diante do tamanho do problema. O ministro Eduardo Pazuello é suspeito de crimes e investigado em inquérito aberto no STF, Supremo Tribunal Federal.
Os indícios estão em um relatório assinado pelo próprio ministro, em um documento da Secretaria Executiva da pasta, em um plano de contingências montado para lidar com a crise no Amazonas, em relatórios de grupos independentes enviados ao Estado e em e-mails e documentos da White Martins, empresa contratada pelo governo local para abastecer as unidades de saúde. Por 74 votos a 0, o Senado aprovou o projeto que inclui no Código Penal o crime de perseguição, que consiste em seguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima ou invadindo sua liberdade ou privacidade. O texto tipifica a prática conhecida como stalking e define pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Agora, o projeto vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os líderes partidários da Câmara definiram as legendas que comandarão as 25 comissões permanentes da Casa. A principal delas, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, ficará com o PSL, que deverá indicar a deputada bolsonarista Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, para a presidência. A distribuição das comissões é proporcional ao tamanho das bancadas. O ministro Nunes Marques pediu vista há mais tempo para analisar o processo e, com isso, adiou a conclusão do julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda não há nova data para a retomada. Os 5 ministros da turma decidem se Moro agiu ou não com parcialidade ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá, investigação no âmbito da Lava Jato do Paraná. O julgamento acontece um dia após o ministro Edson Fachin anular as condenações de Lula relacionadas à operação. Por enquanto, o resultado está em 2-2. Mas Carmen Lúcia, que votou a favor de Moro em 2018, adiantou que apresentará novo voto. Vox pode levar a suspeição de Moro a plenário, mas meio jurídico não vê risco. Presidente do STF estaria estudando a possibilidade caso o ex-ministro seja derrotado na segunda turma do Supremo. O Brasil registrou um novo recorde de mortes na pandemia. 1.954 em apenas 24 horas. A média móvel de óbitos chegou a 1.572, a maior já contabilizada. O país tem 11.125.017 casos de Covid-19 e 268.568 vítimas da doença. Nesta terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou uma edição extraordinária do boletim que acompanha a lotação de UTIs no país durante a pandemia. Segundo o documento, os índices de ocupação fazem 20 unidades da federação serem classificadas na zona de alerta crítico e 13 unidades têm 90% de ocupação. Ao menos 30 pacientes com a doença morreram na fila de espera por leitos de UTI em cidades localizadas na Grande São Paulo e no interior do estado nesses primeiros 9 dias de março. E o Ministério da Saúde enviou um ofício à Embaixada da China no Brasil pedindo ajuda para a compra de 30 milhões de doses da vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm. No documento, o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, afirma que o país corre o risco de paralisar a vacinação contra a Covid em razão da escassez de doses de imunizantes. Nesta terça-feira, em nome do Congresso Nacional, os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, e Arthur Lira, do PP de Alagoas, enviaram um ofício ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cobrando informações sobre a vacinação contra a Covid-19. O prazo para a resposta era de 24 horas. No documento, há questionamentos sobre produção de vacinas, insumos e cronograma de imunização. Os bancos da China desaceleraram fortemente o ritmo de liberação de empréstimos em fevereiro, sinalizando que o governo do país pode estar se preparando para reverter sua postura acomodatícia. Dados do Banco do Povo da China mostraram hoje que os bancos domésticos concederam 1,36 trilhão de yuans, cerca de 209,2 bilhões em empréstimos no mês passado, montante bem menor que os 3,58 trilhões de yuans repassados em janeiro. O resultado de fevereiro, no entanto, superou a expectativa de analistas consultados pelo jornal de Wall Street, que previam 950 bilhões em yuans em novos empréstimos. Sem conseguir escapar dos gatilhos de congelamento de salários contidos na PEC emergencial, 24 entidades policiais de todo o Brasil, integrantes da União dos Policiais Brasileiros,
se posicionaram de forma conjunta ontem, dizendo que o governo trata os profissionais da segurança pública com desprezo. A categoria convocou para amanhã, às 10 horas, uma entrevista coletiva em Brasília e já se mobiliza para realizar protestos e aprovar indicativa de paralisação. 6h44 em Manaus. As forças de segurança birmanesas iniciaram nesta quarta-feira uma operação em Yangon contra os trabalhadores do sistema ferroviário em greve e que participam no movimento de desobediência civil contra a junta militar, o que provoca o temor de mais detenções no país. O inverno do hemisfério norte e o verão do hemisfério sul exibiram padrões climáticos muito mistos, com temperaturas abaixo da média em algumas partes do mundo. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM, estas novas normas climáticas levantam questões sobre o que é uma temperatura média. Para as regiões no inverno, as temperaturas mais acima da média ocorreram no nordeste do Canadá, Groenlândia e Oceano Ártico. Já a Sibéria foi a região com as temperaturas mais abaixo da média. A Espanha mandou sacrificar 895 vacas que passaram mais de 2 meses confinadas em um navio cargueiro no mar Mediterrâneo. Os animais foram enviados para a Turquia ainda em dezembro do ano passado, mas as autoridades do país recusaram o carregamento por suspeitar de uma infecção pelo vírus da doença da língua azul. A doença, que afeta apenas o gado, não apresenta risco de infecção para humanos e é transmitida por insetos. É a língua azul. O governo espanhol anunciou nesta terça-feira uma nova prorrogação até 30 de março das restrições impostas aos voos oriundos do Brasil, do Reino Unido e da África do Sul. O objetivo da medida é evitar a propagação de variantes do coronavírus no país. Atualmente, apenas os cidadãos espanhóis e estrangeiros residentes na Espanha e Andorra podem entrar no país caso venham de localidades brasileiras, britânicas ou sul-africanas. Já os passageiros em trânsito podem desembarcar, mas não são autorizados a sair do aeroporto nem permanecer por mais de 24 horas. No caso do Reino Unido, a medida, que também inclui o tráfego de navios, foi tomada pelo governo espanhol em 22 de dezembro. Já para a África do Sul e o Brasil, a limitação está em vigor desde 2 de fevereiro. As restrições deveriam vigorar até 16 deste mês. Mas, diante do avanço das novas variantes do vírus, muito mais contagiosas e contra as quais a eficácia das vacinas ainda está sendo testada, as autoridades decidiram prorrogar a medida. Agora 6h47 em Manaus. O Papa Francisco disse nesta quarta-feira estar cheio de gratidão após sua histórica viagem ao Iraque, durante a audiência geral semanal, na qual falou longamente sobre sua estada nesse país. Depois desta visita, minha alma está cheia de gratidão para com todos aqueles que tornaram possível esta viagem, das autoridades políticas às autoridades religiosas, começando pelo grande Ayatollah al-Sistani, com quem tive um encontro inesquecível em sua residência, afirmou o Papa. Disse ainda que o povo iraquiano é bom e que o país deve permanecer em paz. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição que viabiliza a retomada do auxílio emergencial e prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos, a chamada PEC emergencial. Foram 341 votos a favor, 121 contrários e 10 abstenções. Para concluir a votação, os deputados precisam analisar os destaques, as propostas que visam modificar o conteúdo e votar a PEC em segundo turno. Foi convocada sessão deliberativa para esta quarta-feira, às 10 horas, para a votação dos destaques do primeiro turno e o segundo turno da proposta. A PEC foi aprovada na semana passada pelo Senado. O relator do texto na Câmara, Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, apresentou parecer igual ao texto aprovado pelos senadores. Eventual mudança feita pelos deputados fará a proposta voltar ao Senado. Se passar em segundo turno na Câmara sem alterações, a PEC segue para a promulgação. A proposta não detalha valores, duração ou condições para o novo auxílio emergencial. Os principais jornais do país estampam hoje: o Globo, Rio de Janeiro.
Com Lula no páreo, Bolsonaro negocia volta ao PSL, que daria mais estrutura para 2022. A Folha de São Paulo. Dória pode anunciar nesta quarta restrições mais rígidas para conter a pandemia em São Paulo. O Estado de São Paulo. Com placar empatado, Nunes Marques pede vista e adia decisão sobre suspeição de Moro. Jornal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério Público teme falta de oxigênio no Distrito Federal e pede informações à saúde. Valor econômico. O governo pede 30 milhões de vacinas da Sinopharm à China. Estado de Minas. Lula adia pronunciamento para depois da decisão do STF sobre Moro. Jornal do Comércio no Recife. SAMU Recife registra recorde de chamada em 2021 para atendimentos a casos suspeitos de Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo do Ceará vai custear a conta de água de famílias de baixa renda por 2 meses. Porto Alegre, 0 hora. Para juristas, crimes imputados pela Lava Jato a Lula podem prescrever. As edições impressas locais do Em Tempo. Polo industrial de Manaus tem aumento de 80% no faturamento. A Crítica. Vacina para idosos 60 anos mais será escalonada. Jornal do Comércio. Balança comercial mantém crescimento. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Peregrini, sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.